Fala turma, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. É novo por aqui? Então, inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas específicas para o concurso dos bombeiros do estado do Rio de Janeiro. Você pode ver, são muitos assuntos a serem cobrados, interpretação de texto em todos eles. Então, esse é o nosso primeiro simulado. Vá anotando as respostas e deixe nos comentários quantas questões você acertou. Vamos lá. A primeira interpretação de texto, pela leitura do texto, é possível perceber. O título dele já é bem sugestivo, é um apelo. Quem está fazendo um apelo para quem? Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Sempre sugiro ler um parágrafo, faça uma síntese dele bem resumida ou então compreenda o que foi falado ali. Aí depois, foi para o próximo, você já vai ter uma síntese do texto do Dalton Trevisan. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde esquecido na conversa da esquina. Então, aqui de início, ele não sentiu falta. Então, já tem um mês que ela saiu de casa. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite, primeira vez, coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais, aqui ele já começa a perceber, sentir falta dela. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, senhora, fui beber com os amigos. Então ele já estava sentindo falta dela, olha aqui. Para não se mostrar fraco. 1 hora da noite, eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. Comecei a sentir falta das pequenas brigas, então aqui você pode escrever assim, ó, que aqui ele já estava sentindo falta por causa do tempero na salada. O meu jeito de querer bem, acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Então as violetas também sentem falta, além do canário ter ficado mudo. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Ele está perdido. Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando, ela faz falta para auxiliar ali no dia a dia da casa. Olha aqui, venha para casa, senhora, por favor. Qual que é o apelo que ele faz? Olha o título aqui. Para ela voltar. Ele começa não sentindo falta, depois ele sente. Pela leitura do texto é possível perceber a satisfação de uma mulher em se ver livre, a satisfação, aliás, de um homem em se ver livre da esposa. Ele está satisfeito? Não. De início, sim, mas depois ele começa a sentir falta. Olha aqui, ele sente falta até das pequenas brigas. Então, ele está satisfeito? Não, ele não faz um apelo lá para ela voltar. Venha para casa, senhora. Você pode ver questão um rio de nível médio. Pela leitura do texto é possível perceber a alegria de uma família com a separação entre pai e mãe. Essa família está alegre? Não. Olha aqui, tem uma parte aqui. Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Olha aqui, então eles não estão felizes. E aqui, como ele também faz parte da família, o marido, se ele não está feliz, então a família não podemos dizer que a família está feliz. Ele faz parte da família e ele não está, então não está feliz. A falta que a mulher sente do marido, não. Quem sente falta é o marido que sente falta da mulher. Então fique atento, tem que ler com muita atenção. A mulher nunca esteve presente nas coisas também? Não, ela já esteve sim. Olha lá, os jornais fora do lugar, e aqui ele sente falta até por causa do tempero, da briga por causa do tempero na salada. Então, ela já esteve presente nas coisas da casa. Pela leitura do texto é possível perceber o apelo de um homem à mulher que o abandonou certinho. O que ele faz o apelo? Venha para casa, senhora, por favor. Ela já foi embora, já aqui no começo fala, há mais de um mês, então ele está pedindo para que ela volte. Por isso que a alternativa está correta. É correto afirmar que a partícula que exerce função morfológica de as funções do que. O que pode ser uma conjunção?
comparativa, o que pode ser uma conjunção causal, o que pode ser uma conjunção condicional, uma conjunção integrante, um pronome relativo. Ok, então o que você tem que compreender aqui? Ó? As funções do que, as funções do como, as funções do se. Então vou até colocar aqui, ó, a função do que, a função do se e a função do como. Isso aqui é muito interessante. Procure uma aula, resolva questões sobre isso que pode ter na sua prova. Então quando fala aqui, o médico explica que o irmão. Fique muito atento. Esse que, ele aparece muitas vezes como uma conjunção integrante. Então, a resposta correta é conjunção integrante. Por quê? Conjunção integrante, cadê? Está aqui, né? É aquela que vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Ela pode ser subjetiva, ela pode ser objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, positiva. Então, como que você vai saber que esse que é uma conjunção integrante? Por quê? Vai dar início a uma oração subordinada substantiva, que é aquela que tem a função de substantivo. Aí já facilita. Então, ela tem uma função de substantivo. O que os professores mais falam? Venha e substitua por isto. Substituiu por isto, você já sabe, é uma oração subordinada substantiva. Vamos ver? O médico explica isto, certinho, que o irmão gêmeo se desenvolve dentro do outro, em vez de crescer no útero da mãe. Então, aqui você observa, eu poderia substituir por isso? Sim, o médico explica isto. Pronto. Então, neste caso aqui, você consegue identificar que tem uma oração subordinada substantiva. Lembre-se disso, substitua por isto ou qualquer outra palavra que você queira. O médico explica o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, ela tem a função de um objeto direto. Explica que o irmão gêmeo se desenvolve, certinho? Então, aqui ficou mais fácil. Muita atenção aqui com essa conjunção integrante que a FUNRIO gosta muito de cobrá-la também. Pronome relativo é mais fácil, é aquele que vai vai retomar a um substantivo anterior, por exemplo, Maria, que estuda matemática, que estuda português no canal do Mestre Mário. Olha aqui, Maria, substantivo, não é isso? Então, esse pronome relativo, ele retoma o termo anterior. Para eu não falar assim, ó, Maria estuda português. Aí eu falo o quê? Maria que estuda português. Então, o pronome relativo vai retomar o termo anterior. Se o verbo estava destacado no texto fosse conjugado na primeira pessoa do plural, qual que é a primeira pessoa do plural? Pegou sua prova, já vai entendendo. Do pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito do indicativo é aquele da terminação ra. Como saber pretérito perfeito, pretérito imperfeito? Você precisa saber conjugar pelo menos um verbo em todos os seus tempos e modos. Vai ajudar muito. A única maneira que é você se lembrar disso. O verbo aqui é estava, não é isso? Aí tem que ter orar. Aí eu vou falar o quê? Eu estivera. Vamos corrigir aqui que não tá, a letra não está boa. Eu estivera, nós estivéramos. Estivéramos. Então você conseguiu compreender aqui que, olha o orar aqui. Então, pretérito perfeito, por exemplo, eu amara, tu amaras, ele amara, certinho? Olha o ra aqui, pretérito mais que perfeito é o ra. Não tem ra, aqui tem eré, não é. E aqui tem eri, também não. Então é estivera ou estivéramos? Nós estivéramos, por isso que a letra C está correta. Não pode ser estivera, para ser estivera tinha que ser ele ou então eu. Eu estivera, ele estivera. E aqui está falando é o quê? Primeira pessoa do plural é quem? Nós. Tranquilo, tranquilo, sereno. Sinale a alternativa correta com base na regra gramatical de acentuação da palavra sétimo. Vai ter acentuação, ortografia na sua prova? Com certeza. Então, o primeiro ponto questão desse tipo é você compreender. Ela é o quê? Aí vamos voltar aqui. Ó. Você precisa separar em sílaba. Então, aqui a sílaba, essa é a última, você sempre começa da direita para a esquerda, penúltima, e aqui é uma antepenúltima. Ficou embolado aqui, mas dá para entender. Você começa sempre da direita para a esquerda. Então,
A sílaba forte não é a última nem a penúltima, é a antepenúltima. Se a antepenúltima sílaba é forte, ela é uma palavra proparoxítona. Qual que é a regra das proparoxítonas? Todas são acentuadas. Isso daqui você precisa de saber. Assista uma aula sobre acentuação, é muito importante. Todas são acentuadas. Então, ok. Agora, o que que pede lá? Com base na regra gramatical da acentuação da palavra sétimo. Nós temos que procurar uma justificativa aqui. Por que que sétimo é acentuada essa palavra? Porque ela é uma palavra proparoxítona e todas são acentuadas. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Pronto. Não tem mais o que fazer. E se ele tivesse colocado ali, é rúbrica ou rubrica? Será que seria a mesma coisa? Gente, a pronúncia dessa palavra é rubrica. Então, ela é a sílaba forte, é a penúltima. Então, ela é uma paroxítona. Cuidado, é rubrica, paroxítona, ok? Então, aqui eu já posso descartar também as outras alternativas, porque ela é uma proparoxítona e todas são acentuadas. O médico explica que o irmão gêmeo se desenvolve dentro do outro. É correto afirmar que a partícula, o que eu falei com vocês? Estudem as funções do que, as funções do se e as funções do como. Olha o se aqui, ó, questão da FUNRIO, ensino médio. Vamos ver? Quando fala, explica que o irmão gêmeo se desenvolve. Esse se aqui, vamos circulá-lo. Qual é a função morfológica dele? Ele tem função de que é um pronome apassivador? É um pronome reflexivo, recíproco, partícula expletiva ou conjunção integrante? Pare o vídeo e tente acertar, se lembrar de alguma coisa. Vamos ver se você acertou. Então, quando falo o irmão gêmeo se desenvolve, o irmão gêmeo se desenvolve, aqui eu tenho o quê? Pronome apassivador. Quando aparecer pronome apassivador ou partícula apassivadora, você vai ter o quê? Uma voz, vamos colocar aqui, ó, uma voz passiva sintética. Vou fazer um exemplo aqui que as bancas cobram muito lá em concordância verbal. Voz passiva sintética, por exemplo, aqui é isso, ó, vendem-se casas. Voz passiva, sim. Agora, aqui neste caso, voz passiva, porque o sujeito é paciente, está sofrendo a ação. Esse se aqui é um pronome apassivador, porque eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Se fosse uma questão de concordância, você ia se lembrar de que quando tem um verbo transitivo direto, mais o se, que é uma partícula apassivadora, o verbo vai concordar com o sujeito que vem aqui depois, sujeito paciente. Casas é o sujeito no plural. Vamos escrever aqui também, sujeito no plural. Então, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto é vendem-se casas. Isso daqui é uma partícula apassivadora. Ou pronome apassivador, tanto faz. Pronome reflexivo. O que é a voz reflexiva? Pronome reflexivo é aquilo quando você faz e sofre a ação ao mesmo tempo. O irmão gêmeo se desenvolve. Quem está praticando a ação de desenvolver? O irmão gêmeo. Quem está sendo desenvolvido? Também o irmão gêmeo. Isso daqui é um pronome reflexivo. Então, a alternativa B está correta. Por exemplo, se eu disser, ele se machucou. Quem praticou a ação de machucar? Ele. Quem sofreu a ação? Ele também. Então, o que é um pronome reflexivo? O que é uma voz reflexiva? É quando faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Pronome reflexivo recíproco é aquele que indica reciprocidade. Eu poderia falar o quê? Eles se abraçaram. Um abraçou o outro abraçou um. Certinho? Então, aqui sim, recíproco indica o quê? Vamos colocar aqui. Reciprocidade. Reciprocidade. Facilitou bem já. Partícula expletiva é aquilo que você pode retirar. Muita gente chama partícula de realce. Por exemplo, eu poderia dizer o que ela quer. O que ela quer. Partícula de realce, ela só vem para realçar. Posso retirar que não faz falta. O que ela quer? O que ela quer? Retirei. Conjunção integrante já vimos. Por exemplo, pergunta se ela estava feliz. Vou colocar aqui. Pergunta se ela estava feliz. Aí eu vou perguntar para você que vai se ela estava feliz. Você que vai fazer a prova para o
concurso dos bombeiros do Rio de Janeiro, que é uma conjunção integrante, que expliquei ainda há pouco, memorizou? É aquela que dá início a uma oração. Vamos colocar aqui uma oração subordinada. Substantivo pode substituir qualquer palavra, isto ou outra palavra. Olha aqui, pergunta se ela estava feliz. Isso aqui é o quê? Uma conjunção integrante. Quais são as conjunções integrantes? O que e o se. Aí você vai ler aqui, ó, pergunta se ela estava feliz. Pergunta isto. Ok? Então aqui você consegue compreender o que é uma conjunção integrante. Bem interessante, muito cobrado. Ainda faltou aqui, por exemplo, poderia ter colocado o índice de indeterminação do sujeito. Eu falaria o quê? Precisa-se. Eu falo, precisa-se ou precisam-se de servidores? Vamos colocar funcionários aqui. Funcionários. Olha aqui. Eu preciso de quê? Então, tem um verbo transitivo indireto. Quando eu tiver um verbo transitivo indireto, este se aqui ele vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Ficou fácil? Memorizou? Esse se ele tem muitas funções, bem como o que e o como também. Então, muita atenção. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica sempre na 3PS, terceira pessoa do singular. O verbo mostravam concorda com a seguinte expressão. Gente, isso aqui é concordância verbal. Então, o verbo ele concorda com o, vamos colocar aqui, ó, com o sujeito. Se o verbo está no plural, esse verbo aqui ele está no plural. Então, eu preciso de um sujeito no plural, ok? Vamos ver lá então? Também nível médio da FUNRIO. Então, o verbo mostravam, aí a gente precisa de localizá-lo aqui, ó. As imagens, que questão mais fácil, mostravam 2 cordões umbilicais. Aí o que eu falo nas minhas aulas? Circule o verbo. O que praticou a ação de mostrar? As imagens. As imagens aqui é o quê? Sujeito, pronto. Ok? As imagens, não tem para onde fugir. Não poderia ser isso aqui, Mônica não poderia ser por quê? Mônica mostrava ou não? Mônica é ela ou ela, eu falaria o que ela mostrava. Certinho? Tranquilo? Fácil, fácil, fácil essa questão. Concordância verbal, localize o verbo e a partir dali você vai fazer a pergunta para identificar o sujeito. Assinale a alternativa em que há a ocorrência de crase. O que é crase? Crase é a junção da preposição exigida pelo termo anterior mais o artigo definido feminino. Certinho? Então, crase é isso. Para ter crase, o termo anterior tem de exigir a preposição. Então, fui à praia. Eu falo o quê? Fui à praia. Aí você já vai se lembrar daquele caso. Se você colocar ao, por exemplo, fui ao clube, deu ao antes de uma palavra masculina, você já sabe. Você vai usar a com crase antes de uma palavra feminina, ok? É fácil assim? Simples assim? Não. Às vezes complica. Onde tem que usar crase? Ela esteve à noite, tem crase? E se eu colocasse à tarde, teria crase? Sim. À noite, à tarde. Então, aqui nós já gabaritamos a questão e ficou fácil porque você tem certeza que à noite usa crase. Aqui eu tenho o quê? Uma locução adverbial de tempo, por sinal, né? Adverbial feminina. Então, as locuções adverbiais femininas, elas exigem crase, certinho? Da mesma forma, as conjuntivas também, por exemplo, se eu disser a proporção que andávamos, também tem crase. Ficou fácil porque à tarde e à noite você sabe que tem crase. Ele voltou a casa muito tarde, aqui tem casa. Casa. Será que tem crase? Gostei dessa questão porque essa casa aqui, quando for da própria pessoa, não usa. Vou colocar aqui, ó, quando for a casa própria, onde ele mora, não usa. Agora, se eu disser, ele voltou à casa do amigo, aí usa. Ele voltou à casa para tomar banho. Não usa porque é a casa dele mesmo, aí não usa. Se for casa dos outros, sim. O diretor referiu-se. Quem se refere a alguma coisa. Então, vai pedir a preposição a. Só que aqui eu tenho o quê? Um pronome
indefinido. Memorize isso daqui, que isso daqui pega muito. Aparece lá também toda, que mais? Certa, alguma. Então, as bancas colocam muito em crase. Aí você tem que lembrar o quê? Que antes de pronome indefinido eu não uso crase. Mesmo que o termo anterior exija a preposição a. Verbo, não uso crase antes de verbo. Não uso crase antes de palavras no masculino. Então, você já descarta. Chegarei daqui a 2. Quando for tempo futuro, você compreenda que você vai usar o a sem H e sem acento. Sem crase, inclusive, aqui. Se for o A com H, é tempo passado. Cheguei aqui há 2 semanas. Certinho? Bem tranquilo aqui. Fique atento a essa questão da casa. Fique atento também para ter a crase. O termo anterior vai pedir a preposição a, mas nem sempre que ele pedir terá a crase também. As palavras amanhã, primeiros, batom e raivosas pertencem às classes gramaticais. Falou em classe gramatical, você já sabe é o que? É um substantivo? É um adjetivo? É um pronome? É um verbo? Será que tem um verbo ali em cima? Verbo é aquele que indica ação, estado. Não tem verbo, não é isso? Não tem. Então, amanhã. Amanhã é o quê, hein? Ah, tá com dúvida? Vamos procurar. Primeiro. Segundo. 2, isso daqui é o quê? Um numeral. Onde tem numeral? Nossa, mas o examinador aqui caprichou, hein? Fácil. Você já gabaritou a questão somente resolvendo ali. Viu? Batom. O batom é o quê? Um substantivo. Então, aqui está certo. Raivosas. Eu nem trouxe o texto que eu queria que você percebesse aqui, nesse contexto, somente a palavra. Agora, fiquem atentos, preciso for volte ao texto, por quê? A palavra, ao mesmo tempo que ela pode ser um substantivo, vamos colocar aqui, ó. O velho chegou. Ok, esse velho aqui é o quê? Substantivo, não é isso? Agora, se eu disser o homem velho chegou. Aqui eu já tenho o quê? Esse velho aqui, ele é um adjetivo, ele está caracterizando que tipo de homem que chegou, o homem velho. Aquilo que caracteriza o substantivo é um adjetivo. E ali, raivosa, uma pessoa boa, ruim, adjetivo, certinho. E a palavra amanhã é o quê? Ele chegou. Vamos observar aqui, ó, se eu disser, ele chegou, ok. E se eu falar, ele chegará. Vou colocar aqui, ó, ele chegará amanhã. Aqui em cima, na realidade, eu errei o verbo. Vamos colocar, ele chegará. Quando ele chegará? Não sei. Ele chegará amanhã. Esse amanhã, ele é o quê? Um advérbio de quê? Se lembrou? Se você falou aí advérbio de tempo, você está bem. Está se lembrando. Advérbio de tempo. Então, amanhã, advérbio de tempo. O advérbio ele modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Então, olha a diferença que ele chegará. Quando? Não sei. Ele chegará amanhã, que eu modifiquei o verbo. Já limitei, falei quando ele chegar. Aqui está passando a ideia de tempo. Então, é advérbio aqui. Tranquilo? Ninguém os guardou debaixo da escada. O pronome oblíquo átono falou em pronome oblíquo átono. Você vai se lembrar de colocação pronominal. Gosta dessa matéria? Eu gosto muito porque ela é muito fácil. Então, aqui você já vai lá. Colocação pronominal. Se tem colocação pronominal, vem à sua cabeça próclise, o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome vem no meio do verbo e ênclise, o pronome vem depois do verbo. O que as bancas mais cobram? Os casos de próclise. Para que ocorra um caso de próclise, eu tenho que ter as palavras atrativas, por exemplo, ninguém. Se eu disser assim, ó, não, ninguém, João não os guardou. Eu poderia falar João não guardou-os? Não poderia, porque aqui eu tenho uma palavra atrativa. E se tem palavra atrativa, você já sabe, ele vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dela e vai vir antes do verbo. Certinho? Quais são os casos de próclise? Os advérbios. Se aparecer um advérbio, você já sabe, vai atrair o pronome para perto dele.
Tem também as orações subordinadas. As bancas cobram muito isso aqui, ó, advérbio, oração subordinada, as palavras negativas, os pronomes relativos, os pronomes, vamos colocar aqui, é o que eu chamo de 4P, pronome relativo, pronome indefinido, o que mais? Pronome interrogativo também, e tem mais um tipo de pronome também, que é o pronome demonstrativo, isso, aquele, olha o 4P aí, pronome demonstrativo. Certinho? Conseguiu compreender aqui? Existem outros casos de próclise, ou seja, isso daqui ó, são as tais palavras, a tela fica muito feia, mas o importante é você memorizar. São as tais palavras atrativas, elas vão atrair o pronome para perto delas. Por exemplo, se eu disser, como já coloquei lá em cima, João não me viu. Tem, olha aqui, palavra atrativa, isso aqui é um advérbio de negação. Ou então palavra negativa, vamos simplificar, que aí nem precisa você saber a classe gramatical. Palavra negativa atrai o pronome para perto dela e o pronome virá onde? Antes do verbo. Quando o pronome vem primeiro, ele vem antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Certinho? Vou ficar só na próclise porque ela é a mais cobrada. Ninguém os guardou. Ninguém aqui é o quê? Vamos colocar aqui, ó, cadê pronome indefinido? Ninguém é pronome indefinido. É palavra atrativa, sim. Então, o correto aqui seria ninguém os guardou. Eu poderia falar ninguém guardou-os? Não, porque se eu tenho uma palavra atrativa, o pronome oblíquo átono tem que vir para perto dela. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Tem lá me, te, se, nos, vos, o, a e suas variações, lo, lá, lhe e lhes. Ok? Então, agora, nesse caso aqui, ninguém os guardou, já viu, o pronome veio antes do verbo, se o pronome vem primeiro que o verbo vem antes, eu tenho um caso de próclise, em posição proclítica. Ok? Tranquilo? Bem compreendido aqui. Fique atento a essas palavras atrativas. E também inscreva-se neste canal, vai fazer o concurso vai fazer a prova para o concurso dos bombeiros. Inscreva-se neste canal que nós vamos estudar todo o edital. Meus ais incomodavam a muitos no hospital. O sujeito da oração. Quer identificar o sujeito? Primeiro circule o verbo. O que praticava a ação de incomodar? Meus ais, sujeito. Sujeito no plural, o verbo também no plural. Vamos colocar aqui, ó, sujeito no plural, verbo no plural. Questão mais mamão com mel, com rio, nível médio. Meus ais, certinho aqui. O ais é o núcleo do sujeito, aqui é a adjunta de nominal. Mas o sujeito é meus ais, não pode ser só ais, não. Ok? Fácil, fácil? Gostou da aula? Deixe aqui nos comentários e inscreva-se neste canal também. Nós vamos estudar todo o edital para o concurso dos bombeiros do Rio de Janeiro. Um abraço do Mestre Mário e até a próxima!